o ato pró-Bolsonaro no Rio, hein? Bolsonaro achou que ia arrasar no Rio de Janeiro, que é a tua casa eleitoral ali, mas, gente, só teve uns gatinhos pingados ali, foi fraca. Essa manifestação também conhecida como bandido bom é bandido sorto, né? Porque eles estão querendo deixar um bandido solto, pelo que eu tô entendendo. Essa manifestação é o quê? É pra manter um bandido solto. Enfim, vem comigo ver essa história. Eu sou Carol Zócoli Brócoli, bem-vindos a esse canal. Sou comediante, também sou formada em filosofia. Então, nesse canal aqui eu procuro pensar um pouco e rir também, né? Porque, bom, vamos lá. O UOL fez uma reportagem com o professor João César Castro Rocha, que ele já fiz react dele aqui, acho que tinha uns 2 ou 3 vídeos. Ele é maravilhoso. Ele é um professor de literatura, mas ele estuda a extrema-direita. E ele vai mesmo, ele estuda a fundo mesmo. Então, ele tá falando um pouquinho sobre como que foi essa manifestação pró-bandido solto aí. E o que a decorrência dessa flopada vai ter. Vamos lá ver. Como é que o senhor analisa o que aconteceu ontem na manifestação? Fabiola, eu acompanho as manifestações bolsonaristas aqui na Orla de Copacabana, onde eu moro, desde 2018. E já assisti manifestações muito impressionantes. E um ponto que eu quero destacar, não apenas pelo número, manifestações bolsonaristas já encheram aqui em Copacabana do posto 6 até a Bolívar. Isso quer dizer mais ou menos umas 14, 16 quadras. Ontem, não apenas não passaram de 2 quadras as ruas Xavier da Silveira e Bolívar, que são contíguas, mas o que mais me impressionou, porque quando eu participo dessas manifestações, eu vou lá para o meio, junto com os bolsonaristas, converso com eles, fico realmente dentro da manifestação. É que ontem, mais do que apenas o número, que já é eloquente por si só, fiquemos com 20, 30 mil pessoas, vá lá, 400 mil pessoas em nenhuma circunstância. Mais do que apenas o número ter sido baixo, a energia, a determinação, a participação das pessoas foi muito rarefeita. Duas coisas que aconteceram que foi mais presente para quem estava lá. Mesmo, né? Todos os discursos foram muito breves em comparação às manifestações anteriores. Todos começavam dizendo: serei muito breve, falarei pouco. A razão ficou clara para mim a partir mais ou menos da fala do Silas Malafaia. As pessoas começaram a ir embora, Fabiola. Antes da fala do Bolsonaro, as pessoas começaram a ir embora. Quando o Bolsonaro falou, que foi teoricamente o momento mais importante da manifestação, não havia uma resposta realmente calorosa por parte do público. E houve 2 situações que eu filmei que são quase metáforas involuntárias. Em 2 momentos, a fala do Bolsonaro foi interrompida porque houve um momento em que uma senhora passou mal, no outro momento um senhor passou mal, e literalmente a fala do Bolsonaro ficou interrompida por 1, 2 longuíssimos minutos. Nessa metáfora involuntária de que o bolsonarismo realmente definha. Então isso, para mim, foi muito marcado. Mas me permita uma observação que eu acho importante, Fabiola. É que houve ontem... O cara consegue ver poesia numa manifestação pró-Bolsonaro, gente. Esse aí é professor de literatura mesmo, tá? Por parte do discurso do Bolsonaro, uma modificação muito importante. Se não exatamente uma modificação dramática, uma acentuação que demonstra qual será provavelmente a estratégia da extrema-direita para 2026. Já no final do seu discurso, abraçado com a viúva do Clesão, que infelizmente faleceu na Papuda com suas 2 filhas, o Bolsonaro disse assim, literalmente, ele disse: me deem 50% da Câmara e me deem 50% do Senado, que eu mudo o destino do nosso Brasil. Isso é muito importante porque demonstra de maneira clara que o Bolsonaro não conta realisticamente com seu retorno em 2026 para participar da eleição. Ele sabe que ele sabe que o mais provável é que ele permaneça inelegível e que ele esteja preso, porque provavelmente semana que vem ele já será réu no processo encaminhado pela Procuradoria-Geral da República. A ênfase no Senado é que deve nos preocupar. Professor, muito rápido, o senhor acha então que esse ato foi bom ou ruim para o Bolsonaro? Foi péssimo, porque deixou claro que ele não consegue mais mobilizar as pessoas, e as pessoas que ele consegue mobilizar, ele não consegue mais infundir o mesmo entusiasmo e a mesma determinação das manifestações anteriores. Eu nunca vi uma manifestação não apenas com um número tão pequeno de pessoas, mas as pessoas tão desmotivadas dentro, ali ao lado do Bolsonaro, não havia uma resposta real por parte do público. Isso me parece que é ainda mais significativo.
Eu acho que as palhaçadas do Trump também estão ajudando a extrema-direita a perder moral um pouco, porque ele começou a implementar mesmo, assim, né, as medidas e tal. E como nos Estados Unidos todo mundo tem olho no que os Estados Unidos está fazendo, porque eles não param de se mostrar, né? Então eu acho que isso também está repudiando muita gente, a extrema-direita. Então esse ânimo mesmo da extrema-direita, eu não sei se ele vai se manter muito. Quer dizer, vai se manter na raiva, né? Que esse povo tem raiva para poder colocar para fora, né? Mas, vamos ver. Vai lá, Josias. Ô, professor, uma percepção de que a direita cresceu no Brasil. Isso vem se materializando há alguns anos. Na eleição municipal do ano passado, a leitura generalizada do resultado das urnas foi o de que as urnas premiaram o conservadorismo, né? O senhor compartilha desse sentimento e acha que está ficando claro, agora mais do que nunca, com essa manifestação, isso ficou ainda mais realçado, de que conservadorismo no Brasil já não se confundia, agora muito menos com bolsonarismo, e isso pode resultar num esvaziamento político do Bolsonaro? Josias, eu acho que essa é a questão-chave. Porque o campo progressista tem que ter muito cuidado ao, entre aspas, celebrar o evidente declínio do Bolsonaro. Cada vez mais o bolsonarismo só sobreviverá se associar às pautas da teologia do domínio de certas denominações evangélicas. Ontem, como ilustração disso, na fala curta do Magno Malta, ao terminar a fala, ele puxou um louvor. E ao puxar o louvor, algo que me surpreendeu, todos os que estavam presentes conheciam o louvor de cor e cantaram junto com o Magno Malta, o que é claramente uma passagem de bastão. Se o bolsonarismo, no passado, era o carro-chefe que trazia votos, o bolsonarismo cada vez mais estará dependente de outras forças. Mas há um ponto que você menciona, Josias, que eu acho que é muito importante assinalar. Celebrar, entre aspas, a decadência óbvia do Bolsonaro pode ser uma ilusão, porque o desaparecimento ou o esmaecimento da figura do Bolsonaro na cena política permitirá à direita e à extrema-direita um movimento novo, que pode ser muito positivo para a direita a médio e a longo prazo, que é libertar-se da tutela do Bolsonaro. Porque reconheçamos, o Bolsonaro é um político absolutamente devorador de todos os outros. O Bolsonaro não tem consideração com ninguém que esteja próximo a ele, que não seja ele e a família, mas em primeiro lugar o próprio Bolsonaro. E o campo político que mais foi prejudicado no Brasil pela exuberância do bolsonarismo entre 2018 e 2021 foi o campo da direita, Josias. Foi o campo do conservadorismo, que é um campo perfeitamente legítimo. Eles foram o campo da direita e o campo do conservadorismo, que são campos políticos perfeitamente legítimos. Você pode não ser nem de direita nem conservador, mas é um campo político legítimo. Eles foram canibalizados pela extrema-direita bolsonarista e praticamente desapareceram. Agora, com o enfraquecimento da figura do Bolsonaro, a tendência, que pode parecer contra-intuitiva, mas é muito lógica, a tendência é que a direita e o conservadorismo se fortaleçam, porque estarão Aqui nos Estados Unidos, o que eu estou vendo acontecer é que essa galera que era republicana, mas que não topou o Trump desde o começo, eles estão indo para os lados dos democratas, e os democratas estão cada vez mais indo para o centro. E direita, né? Centro-direita. Está acontecendo isso. Livres do imã Jair Messias Bolsonaro. Vai lá, professor. Eu queria, o senhor se portou como um repórter, um enviado especial dentro da manifestação, dando o clima da situação lá. Muito a história ao vivo, né? Ele é historiador, ele quer ver a história de perto acontecendo, é isso. Exatamente. Josias, estou até bronzeado, olha. Tô vendo aí. Eu queria saber o seguinte, o senhor falou da questão religiosa ali, que as pessoas fizeram a oração junto com Magno Malta, sabiam de cor e salteado. Se o Malafaia tivesse convocado uma manifestação dos seus adeptos com foco religioso, o senhor acha que teria mais gente ou menos gente do que a atual, que era uma manifestação política? Boa, Thales. O Silas Malafaia, não. O Silas Malafaia, eu creio,
ele não tem cacife para ele sozinho bancar uma manifestação. Ele pode pagar pelo carro de som, mas o Silas Malafaia atrelou de maneira muito forte a pauta religiosa à figura do Bolsonaro. Por isso ele tende, creio, como projeção de cenário, o Silas Malafaia tende também a cada vez mais perder importância. Mas, se o Nicolas Ferreira tivesse convocado uma manifestação religiosa ou uma manifestação de preocupação religiosa com a situação brasileira, o Nicolas Ferreira teria colocado com facilidade um número muito maior de pessoas na rua. Não o Silas Malafaia, porque o Silas Malafaia subordinou a pauta religiosa à sobrevivência do Bolsonaro. E isso levará a uma decadência muito rápida. Anote o que eu estou dizendo. Mas se fosse o contrário, se fosse uma preocupação religiosa que de alguma medida abraçasse uma causa política, o Nicolas Ferreira, creio, teria colocado mais pessoas nas ruas e com muito mais entusiasmo. Aliás, professor, quando o senhor fala do Nicolas, né, olhando, a gente estava fazendo uma análise agora há pouco sobre o Tarcísio, né, olhando para essas lideranças de direita e de extrema-direita no nosso país, quem o senhor crava que será o novo Bolsonaro, vamos colocar assim? O Tarcísio, como é que o senhor analisa o comportamento dele? O senhor falou agora sobre essa liderança do Nicolas Ferreira. Quem são os nomes da direita que o senhor vê no futuro aqui do nosso país? No futuro imediato, eu estava escutando o programa, aliás, eu sempre escuto vocês. E eu Eba! concordo com a análise do Josias e do Tales. E com o que o Josias acabou de falar um pouco antes de eu entrar. O Tarcísio se comportou da maneira que ele precisa fazer. O Tarcísio continuará afirmando até aos 45 minutos do segundo tempo, se houver prorrogação, também na prorrogação, o Tarcísio continuará afirmando que o presidente de 2026 será o Bolsonaro. Ele o faz porque é a maneira mais segura que ele tem de herdar os espólios do Bolsonaro. Mas eu ainda tenho dúvidas se o Tarcísio, de fato, arriscará a eleição em 2026, abrindo mão da reeleição de São Paulo, que parece muito segura para ele. Ele só o fará se houver indícios... Mas assim, tem o negócio do ego dessa galera, né, professor? E aí, quando ele fala assim, nossa, tem uma luzinha, uma possibilidade minúscula do cara ser presidente, ele vai. E isso é o que, em geral, acaba com esses caras, graças a Deus. São eles mesmos que acabam com eles mesmos. Claros de uma decadência real do governo Lula, me parece. Então, nesse sentido, para 2026, o verdadeiro projeto da extrema-direita no país é dominar o Senado. E, ao dominar o Senado, começar um processo de médio prazo para sujeitar o judiciário. É assim que o Viktor Orbán fez na Hungria, é assim que o Donald Trump fez na Suprema Corte Americana e agora está tentando reforçar com juízes federais nos Estados Unidos. Esse me parece o plano imediato da extrema-direita. Agora, a longo prazo, Fabíola, por enquanto, pelo menos, eu não tenho dúvida. A longo prazo, o nome mais importante, o nome que realmente terá destaque é o nome do Nicolas Ferreira. Se você me permite, muito rapidamente, porque o Nicolas Ferreira é uma síntese inesperada de fatores que na política recente brasileira estiveram em lados opostos. Veja, o Olavo de Carvalho sempre foi um católico tradicional e tinha um profundo desprezo pelos evangélicos, às vezes manifestado claramente, às vezes de maneira sutil, mas ele não tinha nenhuma relação com os evangélicos. E o olavismo, sem a retórica do ódio, a linguagem desenvolvida pelo Olavo de Carvalho e difundida por mais de uma década, sem rivalidade alguma nas redes sociais, o bolsonarismo seria muito difícil de imaginá-lo. Então, mas sempre houve uma distinção entre olavismo e evangélicos. A Michele Bolsonaro ajudou, em alguma medida, a suprir essa lacuna, porque ela é uma evangélica, que tem muita penetração no meio, Damares Alves, etc. Mas o Nicolas Ferreira é a junção de olavismo com teologia do domínio, mais política dos morais, mais conservadorismo. O Nicolas Ferreira é uma espécie de mar em que tem todos esses afluentes que convergem. Além disso, É uma mega bosta, assim. o Nicolas Ferreira domina profundamente toda a retórica necessária para falar com públicos diversos, com os mais jovens, ele é um deles. O Nicolas Ferreira é da geração Z, ele é um nativo digital, ele domina profundamente a técnica das redes sociais. O Nicolas Ferreira sabe exatamente o que dizer para agradar os adeptos do militarismo e os adeptos da pauta de costumes, da pauta de moral e costumes. Lembre-se que aqui no Rio de Janeiro ele disse: o que nós precisamos é de testosterona, é testosterona que precisamos.
que é a pauta típica do militarismo, e ele, além disso, ele sabe exatamente o discurso, a retórica, o gestual, as metáforas que usar para os mais de 40 milhões de evangélicos no Brasil. O nome realmente a se prestar atenção na direita brasileira é o nome do Nicolas Ferreira. O Tarcísio é muito mais um desejo da elite brasileira do que realmente uma vontade popular. O Nicolas Ferreira conjugará ambos. É a figura realmente que exige a nossa atenção. Muito interessante a análise aqui do professor João César de Castro Rocha, escritor, historiador e pesquisador de extrema-direita e direita. É muito interessante os alertas que ele traz aqui. O Bolsonaro tá totalmente sem moral, gente. O que o Bolsonaro fez pelos bolsonaristas? Ele não fez nada pelos bolsonaristas. Ele deixou o Milei deportar os fugitivos do 8 de janeiro. Ele não fez um telefonema pro Milei para segurar a galera. Ele cagou. E agora ele tá fraco de poder, gente. Não adianta. É assim que funciona o povo. Quando você tá poderoso, todo mundo vai. Quando você tá fraco, ninguém mais vai. E assim, eu acho que também tem uma coisa dessa técnica da extrema-direita que é uma enxurrada de notícias e de doutrinação do medo, porque é assim que eles controlam as pessoas, que eles controlam o comportamento das pessoas para fazê-las votar em quem eles querem. É uma avalanche de medo, de ameaças, de medos que tem que ter, que os comunistas isso, a mamadeira de piroca aquilo, golden shower, aí é Xandão preso, aí Xandão solto. O povo vai cansando, gente. Vai cansando. Tem quantos anos que o Bolsonaro tá, o povo tá ali, ó, brigando com família. Tem uma hora que cansa, né, gente? Aí o pessoal vai soltando. Quem tava mais ali na superfície vai soltando, vai embora. Fica só quem é mais raiz mesmo, que é aqueles que não tem mais jeito mesmo. Por quê? Não tem substância o negócio. As pessoas vão desistindo, gente. É naturalmente isso. Agora, esse negócio muito importante que o Bolsonaro falou, me dê 50% do Senado e 50% da Câmara, foi isso? Que eu mudo o futuro do país, que eu mudo o destino do país. Esse é o projeto dessa galera mesmo. Esse é o projeto dessa galera, a gente tem que ficar de olho. Às vezes eu fico pensando que eu não sei, eu acho que talvez o campo progressista, a gente vai ter que fazer uma infiltração nas igrejas evangélicas. Sério, a gente começar uma operação de infiltrados para cada igreja, pelo menos 2 ali, esquerdista disfarçado, para ir dando umas ideias na galera, gente, para ir mudando o negócio, entendeu? Porque se deixar, esse povo vai fazer isso sim. Nicolas Ferreira faria uma coisa dessa com certeza. Aquele moleque assim, ó, ele é louco e ele tem sede de poder. Aquele moleque, ele vai querer ser imperador. Ele é perigosíssimo, esse moleque. Ele é o Pablo Marçal, só que o Pablo Marçal é mais lambão. O Nicolas Ferreira sabe fazer as coisas mais direitinho. Mais perigoso. Mas é isso, assim, meu coração fica alegre de saber que o Bolsonaro, num momento desesperado, porque ele tá desesperado, gente, ele não recebeu o apoio que ele gostaria, então isso alegra, esquenta muito meu coração. Mas cadê, gente? O Bolsonaro preso amanhã, cadê? Gente, cadê? Eu fico por aqui. Eu sou Carol Zócoli Brócolis. Se você quiser aprender a escrever uma piada, eu tenho um curso de stand-up online naquela plataforma Hotmart. O link tá aqui na descrição.